ver isso, ver aquilo outro, papapá. Mas o Senhor, o Espírito Santo me repreendeu logo quando acordei pela manhã. E eu tive que pedir perdão para o Senhor, porque, irmãos, ai de nós, se Ele não se importasse comigo, ai de mim, ai de nós, ai de você. Amém? É só para passar uma pequena experiência para os irmãos. E Deus, Ele não passa a mão na nossa cabeça, viu, irmãos? Às vezes os irmãos veem a gente aqui, né, louvando, adorando, às vezes até ministrando, dá-se a impressão que ninguém tem luta, está tudo bonitinho, está tudo legal, tá tudo em cima, belezinha, né? Às vezes tem pessoas que até sentem inveja, né? Nossa, aquela inveja santa que diz o povo. Gostaria tanto de ser igual a uma Silvana, ela é uma bênção, né? Gostaria tanto de ser como um pastor, olha que maravilha, que pensa nesse homem, só vê ele sorrindo, não tem luta, não tem problema. Mas cada um de nós sabemos, irmãos, o que nós passamos. A gente sorri aqui, a gente prega, a gente ora, a gente busca, porque Deus é misericordioso. Aleluia! Porque Ele cuida de nós e se importa sim. Amém? Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus glorioso, santo é o teu nome. Vai contar a nossa vida com Karina. Vai estar ministrando a palavra nessa tarde. O Deus hoje preparou uma mensagem para você dela. Amém? Deixa o pastor Márcio falando com Karina. Paz do Senhor, amada igreja, vamos colocar de pé, vamos estender as mãos aqui, vamos clamar para que a misericórdia, a graça do Senhor seja sobre a serva dele. É muito sério, é um tempo que eu falo para os irmãos que nunca houve um tempo como este, que é tão sério pregar a palavra de Deus. É sério, ministrar, cantar um louvor. Você canta aqui, o louvor vai passar, depois do culto é perigoso, o aluno está esperando, sei lá. É verdade. Você prega que o Espírito Santo é consolo que mora dentro de você. Chega lá fora, a luta está esconfando. Cadê seu consolador? Nunca houve um tempo tão terrível quanto esse que nós estamos atravessando. Mas vamos vencer. Vamos vencer. No Senhor, em nome de Jesus. Deus, eis aí a tua serva, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor já ministrou o coração dela, porque ela tem temor, Pai. Ela leva a sério, Pai, Deus, a missão de pregar a palavra, de anunciar a tua palavra. Então eu quero te pedir, ó Deus amado, poderoso, digno de honra, digno de toda glória, digno de toda adoração, de toda exaltação, reveste a tua filha, Pai, com a tua autoridade, com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder, e dá a ela, Senhor, a unção necessária, a direção, Pai, daquilo que ela precisa falar, colocando fogo, Pai, nas palavras da tua filha, para que quando ela fala, Senhor, as palavras possam arder dentro de nós, Pai, nos despertando, Pai, que é tempo de guerra, que é tempo de caminhar, que é tempo de acreditar, que é tempo, Senhor, de avançar. Então usa a tua filha segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e manifesta a nós, Pai, o teu querer, através da tua palavra, através da tua serva. Cobre a família dela, visita o Leandro no trabalho dele lá em Batiba City, cobre ele com o teu sangue, a casa da tua filha, a família dela, cobre com o teu sangue, Deus, de toda a retaliação do inferno. Assim nós oramos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Paz do Senhor, irmãs, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Pode ser Mateus 4:17. Para mim é sempre muito difícil falar em público, cantar. Eu sempre corro, né? Eu sempre falo para vocês, mas continua do mesmo jeito, viu, irmã Silvana? Mesmo que foi antes, continuou. Hoje é difícil. Igual. É bom quando pega de surpresa. Depois você já me pegar de surpresa. E aí assim, aí eu só
Então, seria um pouco do mesmo tema, né? Quem estava aqui domingo, acho que a maioria estava domingo à noite, né? E eu gostaria de falar, de ler, né? Vamos ler então, Mateus 4:17. Deus, então, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Pode sentar. Então, no domingo eu falei, assim, as irmãs foram comigo na semana passada, né? E aí, logo em seguida, o irmão Rodrigo pediu para eu estar ministrando o louvor no domingo, né? Eu falei, nossa, e aí, eu falo. Aí, Deus falou muito ao meu coração, nos meus devocionais, e eu senti mesmo, sabe, Ele falando comigo. E o texto que eu li do domingo foi de Atos 2, né? Atos 2:38, que fala sobre quase a mesma coisa, mas é o apóstolo Pedro que está falando. E ele fala: arrependei-vos, porque Jesus, né, fala: arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. E também de domingo, se vocês estiverem aqui, lembram, ele fala: arrependei-vos para serem batizados, sejam batizados no Espírito Santo. Deixa eu pegar isso aqui. Eu sempre gosto de escrever um monte, mas eu tentei me enxugar aqui para falar um negócio. Então, e Pedro fala: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Atos 2:38, foi o texto que eu li domingo. E agora, Jesus, o próprio Jesus, o Deus encarnado, o Verbo vivo, aquele que morreu por mim e por você, ele está falando a mesma coisa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. E assim como eu falei um pouquinho de arrependimento domingo, acredito que a maioria estava aqui, então não vou repetir muito. Eu queria falar um pouco desse reino, do reino de Deus, do reino dos céus. E eu estava pesquisando aqui, né, para trazer, em Mateus, mesmo ali seguindo, né, esse texto que a gente está lendo, ele vai começar a falar sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, né, no capítulo 5, no capítulo 6, e deixa eu ver. E em Mateus 8, né, seguindo, ele começa aqui nessa Bíblia aqui que eu estou, está escrito a pregação do reino dos céus. E aí ele começa a falar sobre 10 milagres. 10 milagres, né? Ele fala sobre a cura de um leproso, né? A cura do servo de um centurião, a cura da sogra de Pedro, diversas curas, expulsão, libertação de demônios, né? O que mais? Ele fala também sobre Jesus que tem um poder, né? Sobre as tempestades, sobre a força da natureza, e ele fala também sobre a libertação do Gadareno, né? Que era um rapaz que estava lá, possesso de demônios. Não sei se vocês já chegaram a ler, que ele estava cheio de demônios e Jesus chegou e libertou aquele homem. E aquele demônio falou: por que me perturba antes do tempo, né? O demônio falou para Jesus, os demônios não conheceram Jesus, né? Ainda que muitos ali estavam seguindo ele, estavam seguindo só pelos milagres, os próprios demônios viram que ele era o rei dos reis, né? E
deixa eu ver. Salmo 145, ele fala que é um reino eterno, um reino glorioso, como um rei fiel em todas as suas promessas. Ele é bondoso, como um rei bondoso em tudo que faz. Igual a irmã Sônia falou aqui, né? Às vezes é difícil, a gente ficar passando as promessas de Deus, não está acontecendo aquilo que eu esperava, que foi falado para mim, talvez, mas creia que talvez hoje não está acontecendo ainda com você, porque o processo que você está vivendo, até chegar na sua promessa, é melhor do que a promessa. Às vezes o processo que você está vivendo para chegar naquele grande prêmio, a busca por aquilo, está te tornando, está te lapidando, está te moldando e te instruindo a ser mais parecido com Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, vai com as calma aí, continua na fé, continua buscando, continua batalhando no joelho mesmo, na oração mesmo. Se você não ouve Deus, se você não entende o que Deus fala, continua e fala para Ele: eu quero te ouvir, eu quero te entender, eu quero ouvir a sua voz. Assim como essa irmã está falando, assim como o pastor prega, assim como as irmãs pregam, continua falando com Ele, mas você precisa ter um momento seu, dele com você. Amém? Enfim. Aí também, sobre o reino de Deus, Jesus também fala sobre as parábolas. As parábolas estão em Mateus 13, se não me engano. Que eu fui marcando e não marquei tudo. Para diminuir ele. Fala demais, né? Falei demais em mim. E ele começa o discurso em parábolas, né? Lá, vamos começar. A parábola do semeador. Estou passando por cima, tá? Eu queria entrar todos ali, né? Mas resumi. A parábola do semeador. Ele fala, né? Que o reino dos céus é considerado como... Ele é considerado, gente, né? É considerado como a parábola do semeador, que a palavra, quem semeia, né? Semeia, Jesus semeia a palavra dele, né? Ele deixou a Bíblia aqui para nós, tem os pregadores, tem as pessoas que vêm e os professores que ensinam tudo. Isso é o semeador. Jesus é o semeador, a palavra é a semente. Se ela cai, ela precisa cair no coração que está aberto para receber, com uma terra boa, né? Uma terra que cai ali e floresce. Aí depois ele fala sobre a parábola do grão de mostarda, que o grão de mostarda é um grãozinho pequeno e que depois, semeada ela, vira uma árvore grandona. E assim também é o reino de Deus. Então a palavra cai no nosso coração e aí precisa florescer, precisa crescer dentro da gente. Não adianta a gente vir aqui, ouvir no domingo, né? A maioria vem no domingo, né? E às vezes no outro domingo já está esquecendo, né, pastor? Pastor demora 3 dias para fazer o sermão. E aí, no outro domingo já esqueceu. Então precisa cair no seu coração, você precisa estar com o coração aberto para receber a palavra e semear ela lá, né? Você precisa ler de novo, ler durante a semana, ler todo dia, ler o que o pastor falou, porque às vezes você falou uma coisa com o pastor, mas o texto vai falando outras coisas, né? E vai falar exclusivamente com você outra coisa que não foi revelada ali naquela pregação. Então nós precisamos desse reino
interior, dessa semente guardada no coração, com a terra boa, que não permite que o inimigo venha roubar essa semente. Que seria o inimigo, as circunstâncias, talvez, que a gente passa, igual o pastor falou, né? Vai ali, foi o pastor falou, vai ali, falou sobre consolo, aí chega ali, cadê o consolo? Né? Nem o acusador falando. Mas enfim, precisamos regar essa semente, precisamos cuidar dela, precisamos ouvir aqui e descer no coração a palavra. Precisa guardar ali no coração, precisa reler e falar com Deus, não entendi isso, não entendi aquilo, ouve de novo o sermão que foi feito, o culto, escuta de novo. Às vezes eu gravo no meu celular, antes de dormir eu coloco lá para ouvir, eu escuto de novo. Nossa, eu não tinha visto desse jeito, sabe? Então isso, é semear a palavra dentro de você, que esse reino possa ser então dentro do nosso coração, amém? Também fala sobre o fermento, né? Quem faz pão e bolo, minha mãe é uma delas, né? Gosta de fazer uns bolos, umas tortas. E o fermento que a gente põe, às vezes, uma receita lá, é uma colherinha de chá, uma colherinha, e uma massa grande, né? Então ele fala também que é só um pouquinho que põe lá, só que faz efeito em toda a massa. O reino de Deus também é isso. Também Lucas fala sobre a parábola do banquete de casamento, né? Que foi feito o teatro aqui no domingo pelos homens, que é necessário ter as vestes nupciais. As vestes nupciais, não tão bonita? Não somente, né? Pode ser. Mas as roupas da santidade. As roupas da santidade. Do coração puro, né? Disposto, coração aberto, coração cheio de amor pelo noivo que irá voltar. E aí ele fala também sobre a parábola da pérola, né? E ali ele fala também sobre que ali não é às vezes a pérola, né? Mas é o negociador da pérola que está buscando uma pérola de grande valor. Então, nós precisamos dessa busca, nós precisamos buscar essa pérola, buscar. E ver também, porque eu estava vendo, achei legal, um pregador falou sobre essa pérola, e ele falou sobre as ostras, né? Que as ostras são animais marinhos, né? Que vai purificando o ambiente que ela está. E que a pérola, ela é formada lá por uma sujeira que entrou que ela não conseguiu purificar. E aí ela fica com aquilo lá guardado dentro dela. E ela vai tentando purificar, tempos e tempos. Então, pode ser que aquela sujeira que entrou dentro do seu coração precisa se tornar uma pérola valiosa, né? Talvez uma situação que você passou, aquela situação vai se tornar em bênção para você cuidar e sarar de outras pessoas, para você levar o consolo, para você anunciar o reino de Deus. E o que mais? Ele fala também sobre a parábola do rei, da rede, né? Que ele vai juntar todos os peixes. E também fala do joio e trigo. Que o joio é semelhante ao trigo, igualzinho, olhando assim. Só que um alimenta e o outro é só palha, para jogar fora. E os peixes também, ele vai separar todos os peixes e aí depois vai separar peixe bom e peixe ruim. Então aqui ele fala sobre o reino, sobre este reino, que se você ler depois, né, todas essas, Mateus 8, né, fala sobre os milagres, e Mateus 13, que fala sobre essas parábolas. Tem outros textos, né, que falam também, mas eu peguei esses dois textos. Então, o reino de Deus é semelhante a isso. Então, aqui o Senhor, eu acho que ele veio mostrar que o reino é futuro, porque o reino dos céus é futuro, mas ele também é presente.
ele é hoje invisível, porque está dentro de nós, mas ele vai se tornar futuro e visível e concreto. Glória a Deus. Que é Aleluia. E Jesus ele veio aqui para mostrar, para dar uma palhinha assim, eu acho, do como vai ser o reino futuro. E como vai ser o reino futuro? Sem doenças, sem uma doença contagiosa, sem a lepra, que foi também falada aqui uma vez, acho que o pastor pregou, não sei, que a lepra hoje pode ser considerada como o nosso pecado, né? A cura do centurião, né? Como que o centurião era um general, ele estava ali pedindo a cura do seu servo, do seu empregado. Quem hoje, assim, a gente vê assim, a maioria das coisas, o povo descarta, né? Empregado assim, não tá bom, manda embora, vamos tratar outro, né? Esse centurião foi pedir, ele é um centurião romano, né? Nem era, Jesus era promessa para os judeus, né? Um Messias, mas ele era romano, um estrangeiro, e ele estava ali aos pés de Jesus para pedir a cura para o seu servo. Então, também vai ser um reino onde não há orgulho, não há diferença de classe social, não há diferença se é estrangeiro, se é judeu. Ele não faz acepção de pessoas. E também libertação dos endemoniados, também poder sobre as naturezas, sobre as tempestades. Ele vai ter poder, ele tem, né? E nós também teremos. Podemos falar isso, né, pastor? Nós teremos esse poder também. Então, e também o que ele fala sobre esse comércio ilegal de porcos, porque ali, quando ele libertou o Gadareno, que estava há muito tempo, ele ficava, se você ler lá, uma passagem muito forte, o Gadareno, ele estava em cemitério, ele se debatia, todo mundo tinha medo dele, passava por lá, todo mundo tinha medo de tantos demônios que ele tinha. E aí os demônios pediram para ir para os porcos, e os porcos caíram no abismo, e o pessoal foi correndo lá falar com Jesus. Eu imaginei a hora que eu li, né? Eu falei assim, nossa, vai falar com Jesus, que curou o cara que estava endemoniado lá. Mas não, ele pediu para Jesus ir embora de lá. E eu estava vendo um estudo que falava que os porcos, eles comercializavam porcos, só que era ilegal, o porco não poderia ser comercializado ali. Então lá podemos falar que não vai ter corrupção, não vai ter contrabando, não vai ter nada dessas coisas que a gente hoje sofre aqui, né? Não vai ter perversidade, não vai ter nada. E então o reino de Deus é isso e muito mais, né? Cadê aqui, ó? Ele vai ser, ele fala no Sermão do Monte, que se você está aflito, se você chora, você vai ser consolado. Se você tem fome, você tem sede de justiça, você não suporta injustiças, lá você vai ser saciado. Você terá misericórdia, você será puro de coração e verá a Deus. Você será um pacificador, você terá paz e você será filho de Deus. Glória a Deus! E ele fala também que mais do que felizes somos nós, aqueles que anunciam as boas novas de Jesus, as boas novas do reino, as notícias do reino. Ele fala sobre o amor de Jesus, mas dentre isso vai ter perseguições, vai ter gente que vai falar, você falou demais, nossa, pelo amor de Deus, isso aqui está errado, isso aqui você não faz, né? Isso aqui você é hipócrita, você não é crente não. Mas vai ter os perseguidores. Mas Jesus fala lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, que bem-aventurados, mais felizes serão vocês, porque você está sendo perseguido. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, não é fácil, né?
Mas se você está sendo perseguido por causa da justiça de Jesus, porque você prega Jesus, você fala o amor de Jesus, você é correto nos seus passos, nos seus atos, você não concorda com a injustiça, talvez você é perseguido. Santinha ali, Santinha do Paulo, não sabe nada, né? Pode falar isso de você. Mas Jesus fala que mais felizes serão vocês, porque no reino de Deus você vai receber o galardão, um prêmio lá. E esse prêmio talvez não vai ser aqui na terra, prêmio de lá, prêmio dos céus, porque o reino é dos céus. E esse reino, ele é futuro, mas ele também é acessível para nós. Amém? E para quem é esse reino? Para quem é esse reino? Ele falou, né? Para quem tem fome e sede de justiça, no Mateus, né? Esses herdarão o reino de Deus, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. O pacificador trazer paz no lugar onde está tendo guerra, onde está tendo conflito, briga, discórdia, trazer paz. Deixa para lá, depois a gente vê isso, né? Trazer paz. E também ele fala, para quem é? Para quem o busca em primeiro lugar, ele fala, Mateus 6,33. Para quem é como uma criança, despretensioso, que não tem tanto interesse, assim, no que ele faz, mas porque ele é bom, ele é fiel, ele é legal, ele é o nosso noivo. Porque ele fala lá que quem não receber assim, não receber o reino de Deus assim como uma criança, não vai receber o reino de Deus. Né? Para quem é também? Para quem nasceu de novo. Para quem nasceu de novo. Da água e do Espírito, fala em João 3,36. E também o Sermão do Monte também fala para os humildes, né? Para os que estão com o coração aberto, com os que estão disponíveis, com os que são humildes, os que são pobres de espírito, que reconhecem que sozinho eu não consigo, mas que eu preciso do Senhor. Para quem é? Para os mansos, para os justos, para os que sofrem perseguições, mas principalmente para aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém? E aí eu entro, né, no que Jesus falou primeiro. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa parte falou tanto comigo. Arrependei-vos. Porque às vezes eu fico pensando, né, eu já não faço, mas eu fico comparando o que era antes, o que é agora. Né? Às vezes a gente fala, né, não faço tantas coisas que eu fazia antes, já não faço tanto mais. Só que nós precisamos pedir perdão, né? Todo tempo a gente pensa, a gente julga o outro sem conhecer. Às vezes a gente comete erros e a gente precisa se arrepender. E é todos os dias. Então, Deus se arrependeu. Lá em Gênesis 6,6 ele fala que ele se arrependeu de ter criado o homem por causa da maldade do nosso coração. Nosso coração é mau. Nosso coração sem Deus é totalmente mau. Então nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos erros. Então Jesus falou isso. João Batista, antes de Jesus, falou isso. Arrependei-vos, endireitai o caminho, sejam batizados nas águas. Pedro falou isso também. Pedro, depois de Jesus ressurreto, ele, durante a festa de Pentecostes, né, ele falou: arrependei-vos, pois o reino de céu. Isso, arrependei-vos, sejam batizados pelo Espírito Santo. Então, arrependimento aqui é muito importante. É muito importante. João Batista falou antes um pouco de Jesus. Jesus, acho que tem muitos versículos de arrependimento no Antigo Testamento também, mas João Batista antes de Jesus falou.
Jesus falou, Pedro falou, Paulo falou. Então, arrependimento é. E arrependimento é o quê? É contrição, estou querendo mencionar, contrição. É um pesar, é lamentar pelo seu mal cometido. É a desistência de algo feito ou pensado que temos passados. É reconhecimento dos nossos próprios erros. É alteração de comportamento. É voltar-se para Deus porque Ele é bom. Porque às vezes a gente vê o erro e fica só com a culpa. Fica se culpando. Fica refém da culpa. Aí eu não vou falar, eu não vou pregar porque eu fiz isso e aquilo. Eu não vou falar, eu não vou por causa disso. Se você se arrependeu, confessou os seus pecados para o Senhor, Ele é fiel e justo. Ele te perdoou. Ele perdoou os seus pecados. Então não fique refém de culpas de passado, culpas do que você fez antes de conhecer o Rei. O que importa é daqui para frente. O que importa é daqui para frente. E nós precisamos hoje nos pedir perdão todos os dias, nos arrepender todos os dias, porque ainda nós não temos o corpo glorificado, né? Mas a gente está buscando, a gente está sendo moldado. Então, arrependei-vos e sejam batizados no Espírito Santo. Então, primeiro se arrepende, depois é batizado. Se arrepende, creia no Evangelho, que o Evangelho, que Jesus é o Deus Criador, o Verbo encarnado, que Ele, o próprio Deus, desceu aqui e morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele levou sobre si esses nossos pecados. Ele levou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, vive e reina para sempre. E nos lavou, e nos redimiu, nos santificou, nos justificou. Ele nos purificou o nosso coração. E é no nome de Jesus, só no nome de Jesus. Só pelo nome de Jesus. Então, para quem não é o reino dos céus, para quem não é, fala lá também na Bíblia. 1 Coríntios 6, 9, se você quiser abrir sua Bíblia, fala, dá uma listinha lá para quem não é, para quem não vai herdar o reino de Deus. E fala, os perversos, os injustos, os devassos, os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros. Em Gálatas 5,19 fala, aqueles que fazem a obra da carne é moralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, aquele que tem ódio, aquele que participa de discórdia, ciúme, ira, egoísmo, inveja, embriaguez, orgias, dissensões, facções. E lá em Mateus 8 ele fala que você antes, lá na primeira, acho que Mateus 8, deixa eu ver. 12. No final quando ele cura o centurião, ele fala que eles se sentarão à mesa no reino de Deus, no reino dos céus, com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E em seguida disse, vai, naquela mesma ocasião, o seu servo fica são. Então ali, quem não vai entrar no reino de Deus vai ser excluído. Quem não quer o Senhor não vai entrar no seu reino, vai para o outro reino, vai ser excluído, onde haverá choro e ranger de dentes. Então eu não sei você, mas entre ir para
pro céu ficar com Jesus ou ir pro inferno, né? Né, irmão? É o temor, é bem fácil escolher. É bem fácil. Só que, mesmo sendo fácil escolher, às vezes, né? Pra mim, assim, olhando assim, pra mim é fácil escolher, né? Eu quero também trazer aqui quanto custa ir para lá. Quanto custa esse reino? Ele fala lá que é como um tesouro, né? Escondido, que o cara achou lá e ele vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno. Ele vai vender tudo, ele vai pegar tudo. Então quanto vale? É tudo. Não é só um pouquinho, não é só domingo. É todos os dias, é 24/7, 24 horas, 6 dias na semana. É tudo, é sua vida, todas as áreas. É a família, é as finanças, é o trabalho. Jesus fala que quem não, como é a parte que quem não amar mais, não é se amar o verbo, mas entra aí, quem não amar mais a mim do que a sua mãe, o seu pai, não é digno de mim. Quem não aborrecer, olha essa, quem não aborrecer pai e mãe não é digno de mim. Então a gente precisa amar Ele, é o primeiro e maior dos mandamentos. Amar a Ele acima de todas as coisas, amar a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Aleluia. Amar a Ele custa a nossa vida, é tudo. Ele fala para renegar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então custa tudo, custa tudo. E talvez você está no processo ainda de conversão, talvez você fala, nossa, eu ainda não estou assim, né? Para desprender de tudo, mas você vai estar falando, custa tudo. E talvez eu tenha muitas coisas aqui, eu sei lá. Talvez ainda tenha ódio guardado no meu coração, talvez eu tenho ciúme lá dentro, isso faz parte de nós. Eu me iro, eu tenho egoísmo, eu gosto. Eu não amo o próximo como a mim mesmo. Né? Até amo, né? Mas, né? Eu não amo o próximo como a mim mesmo. Mas o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa em nossos corações. E para isso, o pastor pregou aqui, temos o Paracletos, né? Pregou no domingo. Se vocês não assistiram, não vieram no culto, assiste lá, pai. É uma live por isso, né? Se não vê, assiste. Assiste de novo. Então, temos um auxiliador, nosso amigo, o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é uma pessoa. Aleluia! Que é uma pessoa que você tem disponível e que essa pessoa, quando você o recebe, ele passa a morar dentro do seu coração. Ele passa a reinar, ele precisa reinar dentro do seu coração. Esse reino precisa ser real dentro do seu coração. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ele precisa ser Senhor e Rei da sua vida. Aleluia! Ele precisa. E é o Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo que nos mostra o que devemos ainda nos arrepender, do que devemos não fazer mais. É o Espírito Santo. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Não adianta vir aqui ouvir e sair dali para fora, achar que eu venci e tal, vai dar tudo certo, porque não vai. Nós estamos aqui no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos suportar as aflições desse mundo se nós recebemos Ele. Nós teremos a paz que só Ele dá, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos move, que nos dá alívio e que tira o nosso fardo.
É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que está certo, o que não está. É Ele que nos faz nascer de novo da água e do Espírito. É Ele que nos troca o coração de pedra pelo coração de carne. É Ele que nos torna o seu Filho, nos torna filhos, filhos de Deus. E é um processo de amor. É Ele quem renova a nossa mente. É Ele quem nos fortalece. É Ele que nos ajuda a combater as maldades do nosso coração. É Ele que ilumina os olhos do nosso coração, que nos dá força para suportar o dia mau. É Ele que nos dá ousadia para falar do amor de Deus, para orar por um enfermo, talvez para curar alguém, para libertar pessoas. É o Espírito Santo. E essa obra precisa estar dentro do nosso coração. Esse reino que é futuro, mas também é acessível, precisa ser dentro do nosso coração. Você precisa desejar esse reino mais do que as coisas desse mundo. Você precisa. Atos 15, 8, ele fala que Deus, ele conhece os corações. E é Deus que concede o Espírito Santo para cada um. Em Atos 1:8 ele fala que é o Espírito que vai nos fortalecer para sermos as testemunhas de Deus. É o Espírito Santo. E nós, como igreja, nós somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Então, nós precisamos desse Espírito Santo, dessa chama ardente no nosso coração. Nós precisamos dele. Nós precisamos. Então, eu não sei o que você precisa ainda entregar para o Senhor, mas entrega tudo. Ele tem planos muito maiores do que os nossos. Ele conhece, ele não está preso no tempo. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas, de todas as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele nos convida a nos arrepender, a nos reconhecer o erro, a nos reconhecer o erro e convida a estar aberto ao coração, um coração aberto que está disposto a receber esse reino no coração, o reino dentro de si. Então, nós venhamos, que o Espírito Santo venha agir em nosso meio, venha falar com cada um, com cada coração, que Ele venha testificar, que Ele venha abrir as nossas mentes e fazer entender. Às vezes eu não consegui expressar, mas que o Espírito Santo te convença dos seus pecados, de como devemos agir, de como devemos andar, para glorificar o Reino dos Céus, num estilo de vida cristão, não apontando o dedo para os outros,